dia, meus príncipes e príncipas do 7º ano, né? Queridos, nós vamos falar hoje sobre Agostinho. Agostinho é um dos maiores teóricos da filosofia, dos maiores teóricos filósofos, né? Com um pensamento filosófico muito forte, que influenciou nas religiões, influenciou na psicologia, influenciou hoje na antropologia, e tem peso na antropologia, sociologia, e na filosofia ele é diferenciado, mas na religião, por exemplo, ele tem um peso muito grande, porque ele abordou muitas coisas relacionadas ao tema religião, né? Deus, por exemplo, ele fala de Deus. Hoje na nossa aula não será diferente. Agostinho vai falar sobre, o tema é Agostinho, Deus é verdadeiro. Então vamos lá. Como Deus e o mal podem existir ao mesmo tempo? Nós temos tem um livro de Agostinho que chama Livre-Arbítrio, que ele trata muito bem a respeito desse relacionamento do homem com o bem e com o mal, né? E se Deus criou todas as coisas, ele criou também o mal. Como Deus, sendo bom e amor, ele pode ter criado o mal, mas se ele criou todas as coisas, ele criou também o mal. Então vamos falar um pouquinho, vamos ver o pensamento de Agostinho a respeito dessas teorias, né? Há mal no mundo, é uma afirmativa. Isso não pode ser seriamente negado. Basta pensar no Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi um massacre de judeus e de outras minorias efetuado nos campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. Né? Então houve um massacre muito grande de minorias judeus, principalmente mais de 6 milhões de judeus morreram nesses campos de concentração, né? Pelo exército pela SWAT, a polícia pelas mãos de Hitler, né? E seus seguidores. Então o Holocausto ocorreu e foi um massacre terrível. Mas também teve os massacres de Pol Pot no Camboja, ou na prática generalizada de torturas. E aí a gente tem isso mundo afora. Ainda hoje nós temos pessoas sendo torturadas e ocorrendo. Então o mal existe. Todos eles exemplificam o mal moral e a crueldade. Seres humanos que provocam sofrimento a outros seres humanos por uma razão qualquer. A crueldade tem também muitas vezes como objetivo os animais, né? A gente hoje foi criminalizado, e aí se você maltrata um animal, você pode sofrer pena de prisão até, né? Ou multa. Então, assim, até em animais o mal tem alcançado, né? Há também outros tipos de mal, conhecido como mal natural ou metafísico. Por exemplo, terremotos, doenças, fomes, são exemplos desse tipo de mal, que são mal que a gente chama de natural ou metafísico. Visto existir tanto mal, como pode alguém acreditar seriamente na existência de um Deus sumamente bom? Se Deus é bom, por que existe tanto mal, né? Um Deus onisciente saberia que o mal existe. Um Deus todo-poderoso poderia evitar que o mal ocorresse. E um Deus sumamente bom não quereria que o mal existisse. Mas o mal continua a existir, né? Este é o problema do mal, o problema de explicar como os alegados atributos de Deus podem ser compatíveis com o fato inegável de o mal existir, né? Como é que um Deus tão poderoso assim permite ou dá liberdade para que o mal exista? Falar de Deus é falar do bem, né? Mas falar do bem é pensar também na existência do mal. Mal e bem, eles habitam na imaginação do ser humano, habitam a imaginação do ser humano. Então é uma coisa que permeia os nossos pensamentos, as nossas ideias, na nossa mente. Isso permeia o bem e o mal, e aí a gente vive pensando nessa dicotomia do bem contra o mal, e que no mundo existe essa
essa guerra, né, entre o bem e o mal. Pronto. Será que eles existem fora dos nossos pensamentos, o bem e o mal? Se Deus existe e é o Criador de tudo, como o mal pode existir? Deus teria criado o mal? Mas como é possível se Deus só pratica o bem? Então são perguntas, são questionamentos para a gente poder pensar. Isso é o papel da filosofia. O papel da filosofia é colocar você para pensar. Você vai pensar, começar a pensar. O que é filosofia? Você pega uma ideia colocada, você pega um ponto de vista, você ouve, você raciocina, você pensa, você formula questionamentos, perguntas a respeito daquilo, para você, aí sim, você ter consistência no seu argumento. Muito bem. Muitos pensadores cristãos refletiram sobre a relação entre o bem e o mal e a melhor maneira de o ser humano conduzir sua vida. Agostinho, por exemplo, que é de quem estamos falando, ele, que será estudado aqui, né? Ele defendeu que o mal era a ausência do bem, isto é o resultado do afastamento de Deus. Para ele, o mal não era, portanto, criação divina. Para Agostinho, olha só, para Agostinho, Deus não criou especificamente o mal. Deus criou o ser humano, Deus criou as pessoas, Deus criou a natureza, Deus criou todas as coisas. Então, Ele criou todas as coisas, na ausência dele, Ele se ausentando, não que Ele tivesse deixado de lado a criação, mas o homem se afastando dele, começa a surgir o que a gente chama de mal. Ou seja, o mal no ser humano, o mal nas coisas, é a ausência de Deus, segundo Agostinho, né? Muito bem. A filosofia e a mensagem de Cristo. Vamos ver a filosofia e a mensagem de Jesus Cristo. Se você ler o Novo Testamento, encontrará inúmeras noções da filosofia grega, né? Talvez isso fique mais evidente pela utilização da palavra logos. Por exemplo, se você vai no texto de João, capítulo 1, versículo 1, você tem lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Então, a palavra verbo ali é logos em grego, né? Logos quer dizer palavra. E essa frase de João, esse texto de João, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, ele diz que Jesus Cristo é a palavra. Muito bem. E o Logos se fez homem e habitou entre nós. O Logos, inicial maiúsculo, é a razão ou o verbo de Deus, que se tornou homem como Cristo Jesus. Então, o Logos de Deus se fez homem. O Logos, a palavra se fez carne. Jesus se fez homem. Então, vamos lá. Você conhece a palavra Logos, não é? Ela foi utilizada por diversos filósofos. Por exemplo, Logos, Heráclito, por exemplo, um teórico muito interessante que nós já estudamos. Heráclito, ele usa o Logos universal, que é aquilo que comanda a natureza, e o Logos humano, que é aquilo que comanda os seres humanos. E ele diz que o Logos universal, que é a natureza, e o Logos humano, que é o ser humano, estão em constante transformação, sempre transformando, sempre mudando. E isso é muito interessante, né? Os estoicos, que é uma linha filosófica grega, também defendiam que cada indivíduo deveria colocar a sua razão em harmonia com a razão universal, ou seja, o ser humano ele tinha que estar em harmonia com o universo, o Logos universal. Assim, essa expressão, antes de ser utilizada no discurso bíblico, já fazia parte da tradição filosófica, ou seja, o Logos já existia antes das escrituras bíblicas, né, desses textos bíblicos. Por exemplo, João, ele foi escrito no primeiro século, né, mas nós tivemos da era moderna. Então, nós tivemos a tradição de Logos já vinha de filósofos pré-socráticos, né, bem antigos. A religião cristã e a filosofia estabeleceram um contato mais intenso a partir do segundo século, quando muitos gregos se convertem ao cristianismo. Na ocasião, a Grécia fazia parte do Império Romano, então a Grécia estava sob o domínio romano. Mas nós tivemos um explorador que foi anterior ao domínio romano, que foi Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele era caído e como
diria, ele era totalmente ligado e um adepto da filosofia grega. Ele difundia e procurava sempre estar difundindo a cultura grega, né, que a gente chama de cultura helenística também. Muito bem, então, como muitos gregos do segundo século se converteram ao cristianismo, na ocasião a Grécia fazia parte do Império Romano, assim como a Judéia, onde nasceu Jesus Cristo. Judéia lá em Israel, né? Já lá ali também, tudo ali no Oriente Médio. Muito bem, alguns desses gregos convertidos ao cristianismo eram cultos, muito inteligentes, né? Haviam estudado filosofia e passaram a utilizar os termos filosóficos com um novo sentido ligado à religião, né? E passaram a utilizar esses termos no sentido de ligação, ligando filosofia à religião. Esses gregos cultos serviram-se do pensamento racional para defender o cristianismo, ou seja, eles usavam a razão, o pensamento racional para defender a religião. Quando você vai na Bíblia, você chega lá no livro do apóstolo Paulo, que era um cara muito inteligente, que debatia com esses filósofos, tanto estoicos quanto epicureus, né? Na Grécia, aí em Atenas, na Grécia Antiga, quando ele chegou lá no Areópago, ele debateu muito com esses teóricos gregos, né? E essas linhas teológicas, e ele, lá em Romanos capítulo 12, ele fala assim que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, o culto que nós usamos a razão. Olha a influência dos filósofos, o culto da razão, né? E para que nós possamos entender e receber de Deus qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Muito bem, então vamos lá trocar um pouco a ideia. A racionalidade da filosofia se uniu à fé cristã durante um importante período da história da filosofia. Então, como é possível essa junção? Ora, muitos dizem que a religião, vamos numa frase bem bacana: a religião é o ópio do povo, ou seja, a religião tira a razão do povo. Quem disse isso? Eu quero que você me responda nos comentários da nossa aula. Você vai lá e responde para mim. Quem foi o filósofo que disse que a religião é o ópio do povo? Porque a religião é como se a religião emburrecesse, né? Vamos usar esse termo, emburrecesse a pessoa, ou seja, tirasse o conhecimento, a ciência da cabeça das pessoas. Isso não é verdade, não é verdade. A religião, muito pelo contrário, ela suscita em nós o estudo, o aprendizado, o conhecimento, né? Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre Justino. Justino era um filósofo, né? Possivelmente nasceu em Flávia, Neápolis, na Cisjordânia, né? Por volta do ano 100 da era cristã. É provável que ele tenha se convertido ao cristianismo em 132. O filósofo foi preso, martirizado em Roma por ordem do tribuno Júlio Rústicos. Em 165 ele foi decapitado por defender a fé cristã, né? Então Justino, ele era um apologeta, ou seja, aquele cara que defende o cristianismo, defende a sua fé, né? Por causa desse episódio, Justino é considerado um dos mártires do cristianismo, né? Vamos lá, vamos ver o pensamento de Justino. Justino, da filosofia grega a cristã. Ele, o filósofo grego, se tornou um cristão fervoroso, defensor do cristianismo. Justino é considerado fundador da patrística. Patrística é uma fase que a gente chama na filosofia, nos estudos, nas ciências, de a época dos pais da fé, né? Patrística é a época dos pais da fé, né? Ele teve contato com o pensamento pagão dos estoicos, eram teóricos, filósofos gregos que eram pagãos, dos aristotélicos, ou seja, dos discípulos de Aristóteles, e dos pitagóricos, que são os discípulos de Pitágoras. Concordou durante muito tempo ainda com a filosofia platônica, ou seja, a filosofia de Platão, né? Depois de se converter ao cristianismo, passou a considerar a doutrina cristã como uma única filosofia inteiramente verdadeira, segura e útil, né? Para esse filósofo e teólogo, somente a filosofia cristã era capaz de conduzir e unir o ser humano a Deus.
O cristianismo, por meio da verdade revelada, tinha chegado aonde nenhuma filosofia pagã conseguiu chegar. Isto não significa que Justino descartasse os ensinamentos da filosofia grega. Ao contrário, ele achava que os pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, ao desenvolver suas ideias e seus pensamentos, estavam inspirados ou iluminados pelo Logos divino, ou seja, o Logos, a palavra de Deus, estava inspirando, ou seja, o Logos, aquele que se tornou carne, que estava iluminando tanto Sócrates, Platão quanto Aristóteles. A gente tem muitos pensamentos desses teóricos que nos fazem ter segurança e certeza de que ali tem inspiração divina nisso, né? Então, dessa forma, o Logos de Deus já atuava mesmo antes de Cristo, né? Com a vinda do Salvador, esse Logos se tornou homem, como afirmou João no Evangelho, revelando toda a verdade que os filósofos procuravam. Então, eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês que o Logos de Deus, que João no capítulo 1 ele fala que ele se tornou carne, ele habitava com Deus. Então essa parte do habitava com Deus, ele já estava em ação, ele estava agindo sobre a vida das pessoas. Para Justino, algumas de suas ideias elaboradas pelos filósofos antigos eram apenas uma antecipação do cristianismo, né? Então a iluminação divina do Logos de Deus sobre Platão, sobre Agostinho, sobre Sócrates, era uma antecipação do cristianismo. Nesse sentido, tudo que se faz ou foi dito de verdadeiro, mesmo antes da encarnação de Cristo, teria acontecido por causa do Logos divino e pertenceria assim à doutrina cristã, né? Então, segundo Justino, foi uma antecipação. Deus estava preparando os pensadores, preparando o mundo filosófico para a vinda, para recebimento do Cristo verdadeiro. Muito bem. Além de Justino, outros teólogos também defenderam a forte relação entre a filosofia pagã e a filosofia cristã. Então, existiu um certo combate à filosofia grega, né? Para eles, o cristianismo deveria utilizar o pensamento dos filósofos gregos para fortalecer e promover o discurso cristão. Entretanto, muitos pensadores cristãos também perceberam uma grande diferença entre o cristianismo e a filosofia pagã, né? Então, teóricos cristãos perceberam uma diferença grande entre a filosofia grega e a filosofia pagã, entre o cristianismo e a filosofia grega pagã, né? Eles sabiam que a religião não tinha como aspecto central a busca do entendimento racional dos fatos e fenômenos no mundo, mas o desenvolvimento da fé em Cristo. Para esses pensadores, é na fé e só na fé que o cristão deve buscar a salvação. Espera aí, vamos lá. Jesus Cristo, ele usa metáforas, ele usa exemplos para ilustrar os seus ensinamentos. Mas a filosofia grega, como um todo, ela não pode instruir, ela não pode levar à aproximação com Cristo, com Jesus Cristo. Por que não? Se nós temos influências, se nós vimos que Justino disse que Platão, Sócrates, esse pessoal foram iluminados por Deus. Então, alguns apologistas, como Tertuliano, combateram intensamente a filosofia grega, dizendo que a filosofia grega nada tinha a acrescentar ao cristianismo, né? Então, para Tertuliano, qualquer pessoa ou alma simples, sem estudo, poderia encontrar Deus, bastando para isso seguir o caminho da fé. Eu não tiro essa afirmativa de Tertuliano da verdade. Eu considero que Tertuliano, ele tinha o seu pensamento racional, mas ele entendia que a fé, somente a fé cristã, ou seja, a parte, o Logos divino na pessoa, poderia levá-lo ao caminho da segurança em Deus. Eu não descarto isso, mas eu entendo que as ciências, o pensamento filosófico também pode nos ajudar, pode nos fazer entender muitas coisas, né? Porque quando a gente a ciência faz com que eu entenda a mente das pessoas, como funciona a mente das pessoas, e
os teóricos antigos, muitos eram panteístas, ou seja, ligados à natureza, mas eles tinham o Logos universal, por exemplo, de Heráclito, e o Logos humanos, eles trazem alguma coisa que nos remete à nossa fé, né? A fé em Cristo. Vamos lá, Agostinho, o filosofar na fé, porque Agostinho, como eu disse para vocês, a filosofia dele era baseada na fé, ele embasou a fé cristã com o seu pensamento filosófico. Não sei se você já viu um beija-flor de perto, batendo as asas e beijando uma flor, se viu um esquilo comendo alguma semente, se observou um jogo de barro construindo a sua casa, se sentiu com as mãos a textura de uma grande árvore ou se desfrutou de sua sombra, se viu germinar uma planta, se já se encantou com a lua e com as estrelas, ou se já admirou o pôr do sol. Não sei se alguma vez na sua vida você teve admiração por algum outro fenômeno da natureza. Não sei se você sentiu quando viu o mar, o que você sentiu quando viu o mar pela primeira vez, ou se ao menos se lembra desse fato, né? Não sei se vocês tiveram essas experiências, já sentiram tudo isso. Para muitas pessoas, a natureza está cheia de vestígios de Deus, e todos os seres seriam criação da inteligência e perfeição divina. Deus teria criado tudo a partir do nada. Os cristãos creem nisso, porque é isso que a Bíblia diz. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. Essa é a filosofia de Agostinho, né? Assim pensava Agostinho, o mais importante filósofo do pensamento cristão. Para ele havia uma frase bíblica que resumia o significado do ser divino: eu sou aquele que sou. Deus seria o verdadeiro, tão procurado pelos filósofos, o ser verdadeiro, tão procurado pelos filósofos, que por seu amor e bondade teria criado os céus, a terra, o homem, todas as coisas. Deus seria o único ser verdadeiro, porque não dependeria de nada para existir. Então, nós temos o arqué nós vimos ainda há pouco, em outra aula, que o arqué, ou seja, o princípio das coisas para Heráclito, por exemplo, era o fogo. Nós já temos o arqué de outros filósofos, como a terra, a água, o ar, e aí todas essas coisas dependem de algo para existir. Mas o arqué de Agostinho era quem? Era Deus, que não depende de nada para existir. Então, ele seria perfeito, eterno e imutável. Todas as coisas teriam saído de suas mãos e, portanto, a existência delas dependeria somente da vontade divina. Todas as coisas dependeriam da vontade divina, estão ligadas a Deus, são dependentes de Deus. Como eu vos confesso agora, sou totalmente dependente de Deus. Em outras palavras, caso fosse o desejo de Deus, elas poderiam deixar de existir. Todas as coisas dependem de Deus, então, caso fosse da vontade de Deus, elas também deixariam de existir. Para Agostinho, a única existência completa seria a divina, e assim nunca poderia deixar de ser. Deus é o bem e o amor. As palavras a seguir inspiram vários escritores e compositores. Elas foram extraídas do texto bíblico conhecido como Carta aos Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, e mostram como o amor ao próximo e a caridade são tão importantes para o cristianismo. Eu vou ler um trecho de Paulo, da Bíblia, de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas, as dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o sino ruidoso ou como o símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transformar montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Esse é o resumo, lindo, poema do apóstolo Paulo a respeito de amor. Lá em 1 João 4,8 também diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa é a síntese: Deus é o bem e o amor. Para Agostinho, Deus não é apenas o ser verdadeiro, não é só uma verdade procurada pelos filósofos,
mas é também amor e o bem, né? Amar a Deus seria amar o amor. Ao contrário de Sócrates e Platão, desse modo, o amor e a verdade andariam juntos. Ao contrário de Sócrates e Platão, Agostinho defendia que o ser humano bom não seria aquele que somente conhece ou busca a verdade, mas sobretudo aquele que ama. O ser humano bom não é aquele que conhece ou procura a verdade, mas sobretudo aquele que ama. Deter o conhecimento da verdade não significa dizer que você ama, mas amar, quando tu ama, tu detém o conhecimento da verdade. Quando a gente lê Jó capítulo 28, versículo 28, Deus diz assim: se você quer ter sabedoria, tema a Deus, respeite Deus, honre Deus. Se você quer entendimento, conhecimento das coisas, aparta-te do mal. Então o homem, ele, para ter conhecimento, para receber todas as coisas, é temer a Deus e apartar-se do mal. O que é o mal então? Como explicar a existência do mal se Deus, além de responsável por tudo que existe, é o ser verdadeiro e o bem? Deus criou o mal? Esse é um questionamento interessante. Mas como o bem poderia criar o mal, como o perfeito poderia criar o imperfeito? Porque o mal é a imperfeição ou o defeito do bem. O mal, para Agostinho, na verdade, é a ausência do bem. Essas eram algumas dúvidas que estavam presentes no pensamento do homem medieval e que surgem na mente de algumas pessoas ainda hoje. Nós nos questionamos isso, eu tenho certeza que você se questiona isso. Na hora que a gente começou a aula, o questionamento foi exatamente esse, a respeito de se Deus criou o bem. Se Ele criou o bem e Ele teria criado o mal, como pode um Deus bom criar o mal? Para entender a resposta de Agostinho, vamos comparar Deus ao Sol. Sabemos que o Sol é responsável pela vida, sabemos ele sendo responsável pela vida do nosso planeta. O Sol é responsável pela vida do nosso planeta. Sem a luz do Sol, o planeta perde a vida. Se por acaso a Terra mudasse de posição do sistema solar, os raios solares deixassem de chegar até nós, todos os seres humanos morreriam. Se ficássemos sem a luz do Sol, todos os seres humanos morreriam. De modo semelhante, segundo o pensamento de Agostinho, isso aconteceria com a existência das coisas em relação a Deus. Ele, que é o ser e o bem, seria a causa de toda a existência e de toda a bondade. Toda a bondade que existe no mundo é responsabilidade, vem de Deus, da essência do próprio Deus. Se essa bondade se ausenta do mundo, o homem se autodestrói, o homem destrói a criação de Deus. Assim, quanto mais afastadas de Deus, menos existência e bondade as coisas teriam. O mal seria então a ausência do bem, o afastamento de Deus. Não teria uma existência própria, pois seria a ausência completa do verdadeiro ser. Seguindo esse pensamento, para Agostinho, o ser humano pratica o mal quando ignora os mandamentos de Deus, quando se afasta do ser divino. Os homens praticam o mal quando, por escolha própria, o livre-arbítrio, seguissem outro caminho que não os levasse a Deus. Ok? No poema que eu li agora, de Coríntios 13, eu falei de símbolo. Símbolo é um instrumento musical de cordas percutidas, ou seja, é um instrumento musical de cordas. Medieval refere-se a um período que viveu medieval refere-se ao europeu que viveu durante a Idade Média, a qual, na periodização tradicional da história, se estende do século V ao século XIX. Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Falei também, é liberdade de escolha, poder de escolher livremente e por vontade própria. Queridos, do sétimo ano, essa é a nossa aula e nós vamos ficando por aqui. Você vai no nosso livro, na página 53, e vai responder a página 53 do nosso livro, ok? Meus príncipes e príncipas, um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, um dia abençoado. Até a próxima aula, se Deus quiser, de filosofia, falando a respeito dos pensadores teóricos. Bote somente para pensar, cuca para pensar. Um abraço, fique com Deus.